Olá pessoal, então vamos a mais uma aula nossa do curso de sólidos aqui no capítulo 12. Nós estamos falando sobre a dinâmica semiclássica dos elétrons e na aula passada nós apresentamos o conceito da distribuição e a equação principal, né, envolvendo a distribuição fora do equilíbrio em relação ao tempo de relaxação. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a distribuição fora do equilíbrio, tentar deduzir uma expressão um pouco mais próxima ou que seja um pouco mais fácil de usar então em aplicações, né? Então vamos começar considerando que a fração do número de elétrons dN maiúsculo dentro do volume do espaço de fase dr dk em torno do ponto RK. Então a gente vai escrever de que forma? dr é o volume no espaço direto, dk sobre 4π ao cubo, volume, né, no espaço, elemento de volume no espaço K, dos vetores de onda K. O G é a distribuição, então se eu multiplico a distribuição, que me dá um número de partículas por unidade de volume no espaço de fase, eu tenho então o número de partículas dentro desse pequeno volumezinho. Muito bem, vamos então lembrar que o ponto RK ele é um ponto dentro de uma trajetória dada pelas equações de movimentos semiclássicas no instante t, né? Então, entre colisões, quem define as equações de movimento, tanto para R quanto para K, são as duas equações para R ponto e para K ponto dentro da dinâmica semiclássica, né? Então, aqui é só para reforçar que R e K aqui são R de uma determinada banda, da banda que a gente está falando, e são funções do tempo e que entre colisões, então, eles vão evoluir segundo a dinâmica semiclássica. Então, vamos imaginar que num determinado momento nós temos aqui, isso aqui seria uma representação pictórica, né, em duas dimensões do espaço de fase. Então vamos imaginar que num determinado instante t', nós temos esse ponto R', R de t', K de t', ou Rn de t', Kn de t'. E que num instante t nós vamos ter esse Rn de t e esse Kn de t. Em torno desse ponto Rn de t', Kn de t', eu tenho o elemento de volume dr' dk, e aqui mesma coisa em torno do ponto R e K. Tá? Quando o tempo, então, evolui de t' para t, as equações semiclássicas definem como é que as partículas, então, que, digamos, foram espalhados a última vez, ou foram espalhados ou tiveram a última colisão aqui em t', como é que eles evoluem até t, por exemplo, onde até um certo instante t, segundo a dinâmica semiclássica, né? Então, a probabilidade, então a variação aqui, como a gente viu, né? O dGn de kt, ele vai ter uma variação se eu tiver o espalhamento, então, né, das partículas nessa posição. Então, quando as partículas sofrem, os elétrons ou buracos, né, o portador de carga, sofre uma colisão e é espalhado desse elemento de volume para esse, nós temos, então, essa expressão. No volume dr', dk', o que é que a gente tem? Qual é o número de elétrons que sofreram colisão no intervalo t', mais dt'? Ou seja, se eu andar um pequeno intervalo aqui, qual vai ser, então, o número desses elétrons que sofreram colisão? Ora, vai ser o dt' sobre tal, nessa região, a distribuição, então a função de distribuição vezes o elemento de volume. Não é isso? Beleza. Só que a gente tem que lembrar que nem todos os elétrons que sofreram colisão aqui dentro de dr', dk' no intervalo t e t' mais dt', né, nesse pequeno intervalo de tempo que eles sofreram colisão,
nem todos eles vão conseguir sobreviver até o instante t, né? Então, seria aqui, por exemplo, né, um determinado elétron aqui, ele sofre uma outra colisão aqui, então ele iria, digamos, né, pela evolução da dinâmica semiclássica, iria chegar até o ponto RK, o elemento de volume dRdK em torno de RK, mas ele sofre um outro espalhamento nessa região aqui que leva ele para outro lugar. Então, se a gente chama de Pn de RK, T', ou seja, a probabilidade dos que sobrevivem até lá, né? A probabilidade dos elétrons que não sofreram colisão nesse intervalo todo. Então, de todos os que poderiam sair daqui e chegar até aqui, só uma fração vai chegar, que são exatamente aqueles que não sofreram colisão. Nesse desenho esquemático aqui, seriam representados por essas linhas aqui, verde clarinho, e aqueles que sofreram colisão por essas trajetórias aqui, né, no espaço de fase, representando pela minha linha azul. Então, o número real de elétrons que vão sobreviver até... aqui eu tenho que mudar, né? De T' até T, né? Vai ser... ou de T' até T' mais DT' é o quê? Aqueles que sofreram colisão no intervalo T' mais DT', vezes a probabilidade de não sofrer nenhuma outra colisão, né? Se a gente integra, então, sobre todos os instantes iniciais T', a gente vai ter o dN no ponto R e K, né, em torno do ponto R e K. Né? E aqui a gente já usou o fato de que o dR', acho que eu escrevi aqui, né? Na expressão a gente usou o fato de que o dR', dK', ele é igual ao dRdK, que é o teorema de Liouville, que está lá a prova no capítulo H, que significa basicamente que o elemento de volume no espaço de fase ele se preserva, né? O fato de eu sair de um ponto aqui para o outro ponto, o elemento de volume não muda, ele se preserva. Então, o pequeno elemento de volume em torno de um ponto qualquer no espaço de fase RK, ele é o mesmo. Muito bem. Então, com isso nós temos uma outra expressão aqui para o dN. E se a gente compara as duas expressões que a gente tem até agora para o dN, que é o quê? Essa integral e é a própria definição do que é o G, né? A função de distribuição. A função de distribuição fora do equilíbrio me diz a fração de portadores de carga que estão em torno do elemento dRdK, não é isso? Se a gente compara essas duas expressões, imediatamente a gente vê que quem está cumprindo o papel do Gn tá, é essa integral toda aqui, né? Tá certo? Então a gente tem uma proposta, digamos assim, para quem seria o nosso GRK de T. Tá? Legal. Essa expressão aqui, ela tem um monte de índice aqui e não está muito claro o significado dela, mas se a gente fizer uma simplificação nos índices, né? Por exemplo, Pn de RK T', usando a mesma nomenclatura do livro, né? Isso aqui ele chamou de PT', para reforçar que é a parte que vem da evolução temporal, né? O Gn0 de Rn de T' seria como se fosse o meu G0, né? Em T'. Então, aqueles elétrons, aqueles portadores de carga de origem. O Gn de RKT é o G de T que eu quero determinar, e o tempo de relaxação tal de T', porque é o tempo de relaxação que interessa, é no instante T', porque é onde tem a colisão. Então, essa expressão G de T, ela pode ser escrita, né, a mesma coisa, só está mudando aqui a nomenclatura, mas quando a gente olha para essa expressão, e aqui reforça a dependência temporal, né, dela, a gente vê que ela é formada por três componentes importantes. Um é a probabilidade de colisão no intervalo dt', outra é a probabilidade de não haver colisão entre t e t', né, porque eu vou integrar em t' desde menos infinito até t, então a probabilidade de não ter colisão é que vai fazer com que as partículas sobrevivam até o instante t. E a distribuição no instante inicial, né? No instante inicial t'. Então é um produto como se fosse de duas probabilidades e uma distribuição inicial. E essa expressão diz para a gente que a gente consegue determinar o G de T se a gente conhecer esses três termos. Tá?
Então, se a gente conhecer quem é essa probabilidade. Tá? Então, vamos ver quem é essa probabilidade. Para a gente ver quem é essa probabilidade, nós vamos comparar a probabilidade em t' e digamos que eu desloque um intervalo dt'. Se eu comparar a probabilidade em t' ou de t' mais dt'. Né? Então, se esse tempo é aumentado, então é como se o intervalo de tempo fosse maior, quanto que essa probabilidade aqui é menor do que essa? Ora, é a probabilidade de não haver colisão. Isso, essa aqui em relação a essa, é essa vezes a probabilidade de não haver colisão, né? Nesse intervalo dt'. Ou seja, se eu não tiver nenhuma colisão em dt', essa aqui vai ser exatamente igual a essa. Se eu tiver colisão, essa aqui vai acabar sendo menor, né? Nesse intervalo dt'. Essa que é a história. Agora, se a gente manipula um pouquinho essa expressão, então se eu abro isso aqui, passo tudo que tem, passo o P, o que não tem dt sobre tal para lá, divido tudo por dt' e pego o limite do dt' indo a zero, ou seja, os dois pontos que eu estou considerando aqui, eu estou aproximando, né? Isso aqui vocês já estão vendo que é para virar a derivada, né? Do lado de cá vai ficar a derivada de P em relação a t', e do lado de cá, opa, faltou um mais dt' aqui, vou corrigir, né, gente? Mas quando o limite de dt' vai a zero, isso aqui só sobrevive o P de t' dividido por tal de t', né? E isso aqui é uma equação que é integrável. Por exemplo, eu passo o dt' para cá, o P para cá, então eu vou ficar uma integral de dP sobre P igual a menos uma integral de dt' sobre tal de t'. Então, isso aqui é integrável se a gente integra em t', e lembrando que P de tt, né? Ou seja, se o instante inicial e final são os mesmos, a probabilidade é 1, né? Então, qual é a probabilidade da partícula sobreviver do instante t até o instante t? Bom, como é o mesmo, a probabilidade é 1. Se a gente usa isso e integra em t', a gente obtém, então, uma expressão para essa probabilidade P de t' em termos da exponencial. Se vocês lembrarem, isso aqui é alguma coisa parecida com um exercício que foi feito lá no capítulo 1, né? Só que aqui tratando num aspecto geral. E lá o tal não dependia de tempo. Aqui fica uma integral no tempo aqui, porque a gente está levando em consideração que o tempo de relaxação ele pode ser uma função, ele não só é uma função da banda, como do R, do K, mas também do tempo. Né? Muito bem, então se a gente olha essas duas expressões aqui, a gente pode substituir então quem é o P de T aqui, né? Multiplique isso aqui por tal, e a gente tem uma expressão agora, olha que interessante, eu passo a ter uma expressão um pouco mais simplificada, que agora só vai depender do P e do G inicial, né, no instante t'. Se a gente integra por partes essa expressão, né, faz uma integral por partes, e lembrando que o P de T de menos infinito, ou seja, qual é a probabilidade de uma partícula que está lá no instante menos infinito sobreviver até agora? Zero, né? De não ter nenhuma colisão, é zero. Então, intervalo de tempo infinito, né? Essa probabilidade vai a zero. Então, se a gente integra por partes isso aqui, a gente obtém, então, essa expressão para o G de T. Então, mostrando que o G de T é o G0 menos uma parte que vem exatamente da probabilidade da partícula ter colisão. Né? Muito bem. Se a gente calcula quem é ddt de G0, né? Então, quem seria a derivada, que é o que aparece aqui, ó, é ddt de G0 de t. Né? Então, vamos pegar quem é o G0. O G0 é aquela expressão que é a lei de distribuição de Fermi-Dirac. Né? E aí a gente tem que lembrar que o G0 depende de R e de K, e depende de T através da dependência de R e de K. Né? Então aqui tá, eu escrevi completo para a gente lembrar que quando eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo, eu tenho que derivar todo mundo aqui, né? Primeiro, né, por exemplo, a energia é função de K, que é função do tempo.
Então é função de função de função. O μ também, né? O μ, o potencial químico, pode ser função da posição e é função do tempo, né? A temperatura pode ser função da posição, se eu tenho gradientes térmicos, por exemplo, né? Então, se a gente leva em conta todas as possibilidades, quem vai ser a derivada total de G em relação a T? Bom, tem primeiro a parte que vem da derivada em relação à energia, então seria o dG0 derivada em relação à energia. A energia depende do K, então eu tenho que calcular o gradiente de K e depois a derivada de K em relação a N. Mesma coisa para as outras duas dependências, em relação ao potencial químico e em relação à temperatura. Então, o dG0 dt' é dado por essa expressão aqui, então. Se a gente pega essa expressão aqui e lembra que dr dt e o dk dt são descritos pela dinâmica semiclássica, substituindo, né? E aí fazendo as contas, quem é o dG0 dN, o dG0 dμ, né? O dG0 dt, a gente obtém que o d dt, então, vai ser uma derivada do F em relação à energia, que multiplica a velocidade, produto escalar da velocidade com tudo isso aqui, né? E o F, então, lembrando que é a função de distribuição de Fermi-Dirac, e esse aqui é um exercício da lista, para pegar essa expressão, a dinâmica semiclássica, e mostrar que o d dt, então, pode ser escrito como essa expressão aqui. Tá certo, gente? Onde as derivadas temporais aqui do K e do R foram eliminadas usando exatamente a dinâmica semiclássica. Beleza, se a gente substituir agora a derivada temporal do G0 de volta na integral, o que é que a gente vai ter? Que o G de T, então, agora pode ser escrito em termos dessa expressão aqui, que já é mais geral, né? Porque o dF/dE é dado e aqui depende agora dos campos externos, né? Então depende do campo elétrico externo, depende do gradiente de temperatura, do gradiente potencial químico que possa haver e assim por diante. E com a função de distribuição de Fermi-Dirac, então, calculada na temperatura e no potencial químico locais, né? Lembrando que essa função, isso aqui, é uma derivada calculando no ponto de interesse RK, né? Tá certo? Beleza. Então, com isso aqui, a gente vai poder agora tratar alguns casos especiais, que nós vamos fazer isso, então, na próxima aula, porque essa aqui já ficou cumprida. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E até, então, uma próxima aula.